Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que nesta quinta e na próxima estará um pouquinho diferente. Por quê, gente? Porque a gente reuniu alguns dos melhores episódios, com base aí no número de visualizações e interações, e vamos retransmiti-los aqui para vocês. É um formato diferente. E já adiantando aí o assunto, eu gostaria de dizer que o Podcast Max vai passar por uma reformulação que vocês vão ter que assistir e vocês vão poder conferir muita coisa boa, novos cenários, novos convidados e, bom, não vou dar mais spoiler. E para a gente começar esse primeiro episódio de retrospectiva de melhores momentos, vamos relembrar agora o podcast que recebeu a veterinária Cibele Rocha para falar sobre aranhas e escorpiões. Me acompanha. O conhecimento, ele é a chave, né, para o sucesso de um bom controle de pragas. O nosso foco aqui hoje é aranhas e escorpiões, mas ter o conhecimento da biologia, do comportamento, é fundamental, né, para se controlar qualquer praga. E por quê, né? Isso tem uma influência direta nas ações que serão tomadas no controle. E os escorpiões, principalmente, né, eles têm muitas particularidades anatômicas, né, e comportamentais que a gente precisa conhecer bem para realizar esse controle de forma adequada, né? Então, assim, eu vou citar algumas anatômicas, primeiramente, né, que seria, ele tem uma estrutura sensorial, né, ventralmente, que é o pente. E o pente, ele tem quimiorreceptores, ou seja, quando o controlador de pragas utiliza um produto que tem uma ação irritante, ele consegue perceber esse produto no ambiente, né? E ele eleva o corpo, a gente fala, né, que ele anda em salto ou chama de pé de bailarina, e ele sai daquele local, né? E isso pode provocar também uma irritação, né? Gera uma situação de estresse nele e pode fazer com que ele cause acidentes, né? Com que ele venha a picar. Então, o controlador, ele tem que ter esse conhecimento para escolher o produto correto para evitar acidentes, né? Porque senão ele acaba aumentando a chance de acidente naquele ambiente. Lembrando que hoje, a maioria dos casos que nós atendemos de controle, né, são em áreas internas, onde você tem pessoas, onde você tem crianças, idosos, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Além dos pentes, eles têm pelos sensoriais espalhados pelo corpo, né? Em alguns locais, eles têm pelos também quimiorreceptores. É interessante que até nas quelíceras, né, que são aquelas estruturas que eles utilizam para apreender, triturar, na verdade, triturar a presa, né, porque ele usa os pedipalpos para apreender a presa, assim como as aranhas também. E nas quelíceras dos escorpiões, eles têm pelos que têm os quimiorreceptores. E a gente tem que lembrar de um comportamento interessante que ele tem, que é de se limpar, né? Então, quando ele identifica esse produto com essa ação irritante, ele tenta se livrar desse produto se limpando. E essa é uma via, né, importante de intoxicação. Então, essa parte anatômica, ela é muito importante para a escolha do princípio ativo adequado. Além disso, tem a parte também comportamental, né, que complementa isso aí, que seria os hábitos, né, que ele tem. Então, ele tem hábito noturno, e aí ele emite uma fluorescência no exoesqueleto. Então, isso nós podemos utilizar, né, a nosso favor, porque uma captura noturna, onde você utiliza uma lanterna ultravioleta, faz com que a gente identifique e capture muito mais escorpiões do que numa captura diurna, né?
E ele também tem um corpo achatado, né, e muita flexibilidade de pé de palpos, de cauda, que permite a ele esconder em diversos locais. E então, quando o controlador de pragas ele vai realizar um controle, ele tem que procurar os escorpiões nesses locais de esconderijo, né? Que são os locais que serão tratados. Recentemente aconteceu uma situação que foi assim, a gente tem vários produtos aí que controlam, né, pelo menos em rótulo, os escorpiões, né? E a gente percebeu o seguinte, que em doses até bem menores do que declaradas no rótulo, o produto estava funcionando para escorpião. Porém, para aranha não. Ou seja, o que de repente poderia trazer esse tipo de diferença de resultado, já que foi testado em laboratório, tem em rótulo lá informações de dosagem para escorpião, geralmente são muito mais altas do que para insetos, né, barata, por exemplo. E aí a gente tem ouvido assim relatos muito frequentes que o produto funcionou para escorpião em doses até mais baixas, mas para aranha não. Tem alguma coisa de biologia e de comportamento que poderia explicar isso? Sim, se a gente fizer um comparativo, né, a aranha ela toca menos ainda o solo, né? Então você trata ali uma superfície, o contato dela vai ser menor. Então diminui as chances de intoxicar, né? Então acredito que seria aí uma das causas. O escorpião, por mais que ele tenha, né, as estruturas anatômicas que vão perceber o produto, como eu expliquei, esse comportamento, ele ainda toca, né? Ele fica em contato, melhor dizendo, ali com o solo por um tempo que permite essa intoxicação, né? E a penetração do produto por algumas vias. Tem até um trabalho interessantíssimo que foi feito com o Títio Serrulatus, numa observação dele, né, do comportamento em 110 horas. E aí, esse trabalho mostrou que em um pouco mais de 79 horas, ele fica em contato com o solo, imóvel, né? O escorpião, ele tem aquele comportamento de ficar quietinho, aquela posição de repouso que ele faz, né? Onde ele retrai pé de palpos, pernas e enrola a cauda. Então, ele fica muito tempo parado. Então, mais uma vez, né, a importância de se conhecer esse comportamento, de tratar uma superfície com um produto, né, aquela que a gente sabe que ele vai passar quando ele sair do esconderijo, com um produto que tem ação residual, e aí ele vai, então, se contaminar, né? Além disso, ele tem também um comportamento de explorar o ambiente. Então, esse trabalho mostrou que ele fica aproximadamente umas 20 horas explorando o ambiente. Então, ele acaba tendo um pouco mais de contato, né? E aí o produto penetra por algumas vias, como as articulações, os espiráculos, e leva à intoxicação e morte, né? Então, as aranhas, elas também são muito parecidas anatomicamente, mas elas tocam bem menos, né, o solo. Então, isso acaba dificultando um pouco essa intoxicação. Eu acredito que seja um dos motivos, né? Assim, todo mundo fica muito focado na dose, né? Que é a diluição, né, no caso. Mas não ficam focados na quantidade de cauda por metro quadrado. Isso é uma coisa que eu já percebi muito. E eu acho Sim. que é importantíssimo fazer esse tipo de orientação e treinamento, né, no campo, né? Entender, passar para as pessoas como deve ser aplicado o produto, né? Sim, sem dúvida, né? Aonde se aplica, como fazer a aplicação, né? Essa parte também eu vejo que é uma que o pessoal não se atenta muito, né? Utilização de bicos adequados, enfim, tem uma série de coisas importantes aí relacionadas a essa parte, né? O preparo da cauda. A gente tem visto assim movimento de alguns profissionais, né, tentando, digamos assim, desmistificar, né, essa questão do controle de escorpiões, principalmente, mas ainda falta alguma coisa, né? O que a gente poderia fazer, Sibeli, para realmente tá mais próximo, a gente conseguir levar todos esses conceitos para as pessoas? Eu acho que é como o que a gente está dizendo aqui desde o princípio, né? É o conhecimento.
A gente precisa buscar as informações, conhecer essas particularidades, né, das pragas para realizar um controle. Lembrando que o controle, ele não é só químico, né? Então, o controle químico, ele é complementar, isso não só para escorpiões e aranhas, mas para todas as outras pragas. Então, a gente precisa ter isso em mente, conscientizar o cliente disso também, porque o ambiente, ele tem uma influência direta, né, na ocorrência da praga ali naquele local. Ele é que vai levar à atração, à proliferação, ele que vai permitir o acesso. Então, precisa ter uma intervenção adequando, né, aquele ambiente. E o controlador de pragas, ele tem esse papel também, de mostrar para o cliente os pontos de melhoria para evitar a presença da praga ali, né? E o cliente, ele precisa fazer a parte dele. Então, levar esse conceito de controle integrado, ele é muito importante. No caso dos escorpiões, né, a gente está aí sempre dizendo, existe o controle químico, ele é necessário, ele deve fazer parte de um controle integrado, mas a gente não pode esquecer do manejo ambiental, né? E você tocou num ponto importante que eu considero fundamental, que é a conscientização das pessoas. Então, a gente faz isso quando vai atender um cliente, né, pedindo para ele vedar um ralo, pedindo para ele retirar entulhos, enfim, né, tem que ter uma análise do ambiente, por isso que a inspeção é tão importante. Trazendo um pouquinho para o nosso lado, né, dos controladores de pragas e profissionais no segmento, né, como que é feita uma inspeção de qualidade e um controle, né, operacionalmente falando, né, o que caracteriza um bom trabalho? Então, a inspeção, eu considero que ela é a etapa mais importante do controle integrado, né? Porque quando você vai até o local, inspeciona de forma minuciosa, criteriosa, você consegue ter um diagnóstico da situação. E ali você consegue traçar as suas estratégias de controle, né? A gente tem que lembrar que cada caso é um caso, né? E hoje nós temos inúmeras ferramentas para controle, né? Inclusive produtos, mas a gente tem que escolher sempre aquele que é conveniente e compatível com o local que eu estou, né? A gente, como eu falei agora há pouco, a gente trata muitas vezes áreas internas, né? Onde eu tenho pessoas. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a escolha desse produto. Eu não posso esquecer do período de reentrada, né? Se eu tenho ali crianças, animais domésticos, uma informação que eu sempre passo, né? Quando você vai realizar um controle de pragas, verifique na sua cidade onde tem um hospital que tenha o soro, né? Porque você deve deixar essa informação com o seu cliente. Infelizmente, o escorpião pode sair após o tratamento, assim como qualquer outra praga, né? E pode causar acidente, mesmo você tendo cuidado na escolha do princípio ativo, né, da formulação adequada. Então, muitas vezes a inspeção, ela acaba sendo uma investigação. A gente tem que pensar sempre na causa, né? Então, por onde esses escorpiões estão acessando, a gente tem que avaliar, porque eles têm várias formas de acesso, onde eles escondem, né? Eles gostam de locais escuros e úmidos, esses são os pontos que serão tratados. Então, quanto mais tempo você dispor ali para uma inspeção bem minuciosa, mais eficaz vai ser esse tratamento. Tá aí, gente. Então, conhecer a biologia, o comportamento de aranhas, de escorpiões e de pragas em geral é fundamental para um controle efetivo, bem como, gente, a visita técnica, coisas, né, temas que a gente sempre debate veemente aqui nos nossos episódios. E para dar sequência nesse programa especial, a gente vai falar um pouquinho sobre a garantia de assistência técnica, que é muito diferente quando a gente fala em garantia de uma maneira geral. Até porque, gente, o serviço de controle de pragas é algo não durável, mas está dentro do Código do Consumidor que
exige que para serviços não duráveis é preciso dar uma garantia de 30 dias. Então, gente, vamos relembrar esse episódio que teve como convidado o nosso coordenador técnico, Tiago Machado, que explica os principais pontos para que você, controlador de praga, se resguarde perante as situações, perante os percalços diante dos seus clientes. Bora assistir? As pessoas, os prestadores de serviços, controladores de pragas, começaram, então, a executar esses serviços de controle de pragas e oferecer essa garantia para os seus clientes, né? O que isso significa? Eu vou fazer o serviço hoje e, assim, ele vai ter um período de ação durante X tempo, né? Só que, na verdade, como nós não estamos lidando com produtos, como você também bem disse, nós não estamos fazendo a venda, o cliente, aliás, o controlador de pragas, ele não está fazendo a venda de um bem material, né? Ele não está fazendo a venda de um celular, de um computador, de um videogame, de uma TV, como você bem disse. Ele, na verdade, está fazendo a venda de uma prestação de serviço. E a prestação de serviço não tem como você garantir a eficiência dela, principalmente no controle de pragas, durante um período XYZ. Na verdade, o que você tem que oferecer para esse cliente, por ser uma prestação de serviço, é uma assistência técnica. Esse é o termo correto, né? O mais ideal seria usar o termo GAT, G-A-T, Garantia de Assistência Técnica, né? Porque é muito mais relevante o que você vai oferecer para o seu cliente em relação a suporte do que você falar para o seu cliente, olha, eu vou fazer uma aplicação de inseticida aqui e eu te garanto que por 3 meses nada vai aparecer. A gente sabe que não é assim que ocorre, não é assim que exatamente ocorre. Então, a gente já tem que começar com uma definição, mudar essa ideia de garantia. Garantia você dá em cima de um produto. Para uma prestação de serviço, você tem que oferecer uma assistência técnica, né? Você sempre tem que estar ali com uma certa disponibilidade para o seu cliente, para justamente atender uma necessidade que ele tem. Por isso é muito importante. O prestador de serviço, o controlador de pragas, deu 3 meses de garantia, ou uma assistência técnica, correto? Deu 6 meses de assistência técnica, significa que por esse período, nesse período, ele tem que voltar lá, caso haja necessidade, caso o cliente ele solicite, para justamente atendê-lo em suas necessidades, porque foi algo que o prestador de serviço ofereceu para o seu cliente. Tiago, e esse tema, né, e essa garantia é algo muito relativo, né, porque a gente sabe que cada lugar é um lugar, cada lugar tem um nível de infestação, tem um problema diferente, tem fatores que podem, de repente, tirar, né, remover esse produto, se for numa empresa onde se há a limpeza do ambiente onde o produto foi aplicado, enfim, a gente sabe que tem uma série de fatores aí, que variam realmente esse tempo, né? O tempo que essa DESIM teria que dar de garantia de assistência técnica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Isso aí que você tocou, Letícia, é muito importante da gente deixar claro aqui pelo seguinte: o que é comum, eu vou contar uma história rápida para justamente conseguir ilustrar essa situação. Quando a gente vai fazer algum treinamento, uma palestra ou o lançamento de um produto, isso ocorre principalmente nos lançamentos de produtos, quando a gente faz um evento, num distribuidor, em um hotel, em algum local, a primeira pergunta que o cliente faz é, o controlador de pragas, uma das mais comuns: qual é o residual desse produto? Quanto tempo esse produto permanece no ambiente agindo, atuando? E eu já até sei por que o cliente faz essa pergunta, justamente para entender se esse produto ele vai permanecer por 90 dias ou por 180 dias, né? Porque são os períodos que as empresas de controle de pragas oferecem para os seus clientes, como assistência técnica. E aí a gente está lidando com situações que dificilmente a gente consegue controlar. Né? Toda vez que alguém faz essa pergunta, eu respondo de uma maneira muito transparente. Falo assim, olha, em um laboratório, numa situação controlada, num piso vitrificado, com temperatura 24, 25 graus Celsius, sem chuva, sem sol, sem limpeza,
sem interferência externa, sem as intempéries, o produto ele pode permanecer até 90 dias, né? E é importante a gente falar assim, essa palavra até, porque isso significa que o produto ele pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas não necessariamente os 90 dias, né? Sem as interferências num ambiente controlado, durou lá seus 90 dias, dependendo da formulação, 120 dias. Num ambiente externo, no campo que a gente fala, no dia a dia, sol, chuva, produto de limpeza, nível de infestação, como você bem citou, condições do ambiente, pH da água, porosidade da superfície, luminosidade, nossa, equipamento, se o equipamento não estiver bem calibrado, se a mistura não foi bem feita, se o preparo da calda não foi bem feita, tudo isso vai interferir no residual do produto no ambiente, né? Isso não significa necessariamente que diluindo mais produto do que o necessário, o produto vai permanecer mais tempo no ambiente. Sempre tem que seguir justamente o que os fabricantes recomendam, né? Por isso que tem lá as tabelas de diluição para determinadas pragas, né? Nós temos produtos, por exemplo, o Trimax, para insetos, para a grande maioria das pragas, né? Insetos e carrapato, a diluição é 25 ml para 10 litros. Para aranhas e escorpiões é 40 ml para 10 litros. Então, assim, tudo isso não foi achismo, não foi achado ali, existe um estudo em cima dessa questão. E o produto o período que o produto vai permanecer no ambiente, a gente fala assim, de até 90 dias, até 120 dias, considerando um ambiente controlado. Agora, no campo, no dia a dia, não tem como a gente garantir isso. E é um grande equívoco, né? As empresas de controle de pragas, não são todas, mas as que se apoiam no residual do produto para oferecer uma assistência técnica. Aliás, nesse caso, a pessoa está oferecendo uma garantia, né? Eu apliquei o produto, passou 10 dias, a praga apareceu, o produto que não é bom, o produto que não funcionou. Então, isso não é uma verdade absoluta, porque depende de N fatores, né? Não dá para a gente garantir, mais uma vez, o tempo de assistência técnica em cima do residual do produto, né? O residual do produto, ele pode oscilar com situações as quais a gente não consegue controlar. E que, em algumas das vezes, até mesmo o cliente do controlador de pragas, ele precisa também ajudar nesse sentido, né? Porque as condições ambientais, elas interferem demais, né? E bem, como você bem disse, também depende do nível de infestação, conhecer bem a praga-alvo. Qual que é o período que a empresa de controle de pragas tem que retornar lá para fazer uma reaplicação? Há necessidade de uma reaplicação? Porque isso vai depender do conhecimento da biologia e do comportamento daquela praga. De repente fala, putz, eu vou ter que quebrar o ciclo de vida da praga, eu vou ter que fazer uma reaplicação, as condições ambientais elas não são muito favoráveis, existe muita sujidade, muita gordura, muita matéria orgânica no local, tudo isso acaba interferindo. E não é aí necessariamente o produto que vai definir esse período de assistência técnica. Que existe aí na lei que pelo menos 30 dias as empresas são obrigadas a darem uma garantia para serviços não duráveis, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre isso, né? E também o que diz também a resolução a RDC 52, é isso? Você me corrigir se eu estiver errada. 52 era a resolução anterior, antiga, agora né, na verdade, foi né? atualizada para 622, né? Assim, na prática continua a mesma coisa, só mudou mesmo o nome, né? Esse assunto aí é interessante também todo mundo conhecer. Existe ali o CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor. Para a prestação de serviço, bens não duráveis, né? O que exige lá em lei? Você tem que oferecer 30 dias. Né? Você prestou um serviço, por lei, o teu cliente ele tem uma assistência técnica, uma garantia de assistência técnica que você deve oferecer para ele por 30 dias. E até é engraçado, né? Porque se, por exemplo, como as coisas são interessantes, se o consumidor ele tiver acesso a essa informação, você, por exemplo, está oferecendo 3 meses. Se você não destacar que nesses 3 meses que você está oferecendo para ele estão inclusos aquele 1 mês, aqueles 30 dias do Código de Defesa do Consumidor,
Na verdade, ele tem 30 dias que você está oferecendo para ele, mais um mês que ele tem direito pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que é muito importante a gente destacar esse ponto, tá? Fechei, tenho minha casa, tenho minha empresa, fechei aí com uma controladora de pragas, quero contrato, quero tudo descrito, né? Isso é muito importante, você até acabou falando dessa importância de se ter um contrato, Tiago. E mais do que isso, né? A gente destacar bem o que é de responsabilidade da controladora de pragas e o que é responsabilidade do cliente, né? Porque a gente sabe que tem aí a diferença entre fatores externos e vício, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de cada um desses tópicos, né? Porque quando a gente fala, assim, o termo manejo integrado de pragas veio da agricultura, aí chegou na nossa área de controle de pragas, virou controle integrado de pragas, e hoje o pessoal está chamando de gerenciamento de cenotrópicos, gerenciamento de controle, gerenciamento integrado de pragas. E o que isso significa na prática? Significa que existe a parte química, existe a parte biológica, mas existe a parte ambiental. Em que sentido? Num restaurante, por exemplo, como é que a gente vai oferecer uma assistência técnica para o cliente se aquele estabelecimento ele está constantemente, às vezes 3, 4 vezes por semana, recebendo mercadoria do seu fornecedor, né? Recebendo mercadoria do Ceasa, de um mercado, está vindo ali com caixas de madeira, está vindo ali com caixas de papelão, onde pode ter, por exemplo, um ninho de roedor, pode ter alguns camundongos, pode ter blatela germânica, enfim. Então, o cliente ele está sempre o quê? Reinfestando o local, né? Tem como você garantir para aquele cliente que nenhuma praga vai entrar naquele local? Aliás, eu até falo, né, nos nossos treinamentos, nos nossos bate-papos sobre controle de baratas. Falei assim, gente, até tem como você acabar com as baratas do estabelecimento alimentício do local. Mas antes de vocês quererem me bater, deixa eu concluir o meu pensamento. Desde que isso é possível, desde que a empresa, o cliente, ele não receba mais mercadoria, porque existem fatores externos que interferem nesse sentido. E aí são fatores que não é possível de ser controlado. Ah, mas olha só, você não falou que você está oferecendo ali uma assistência técnica de 90 dias? Então, significa que o produto que você aplicou lá vai permanecer esse período. Negativo, principalmente no estabelecimento alimentício, onde tem alta temperatura, onde tem sujidades, matéria orgânica, onde tem gordura, que acabam diminuindo a eficácia do produto. Tem locais que são lavados e acaba removendo o produto. Então, aí são fatores, evidentemente, que você não pode falar para um restaurante, para o proprietário de um restaurante, que ele não deve lavar aquele local. Sim, ele tem que lavar, isso faz parte do gerenciamento integrado de pragas, isso faz parte da limpeza. Mas o importante é que você vai deixar claro para o cliente o seguinte, você vai fazer todas as orientações do porquê que pode ocorrer reinfestação naquele local, principalmente apontando frestas, fendas, sujidades, onde tem que limpar, onde não tem que limpar, essa mercadoria tem que ter uma área ali de recebimento para separação disso. Lógico, gente, como eu disse mais uma vez, isso não é só falado, isso é descrito, e não significa necessariamente que o cliente vai fazer, né? Porque existem outras questões envolvidas aí, principalmente questões relacionadas à fiscalização da vigilância sanitária. Porque o cliente ele só vai, por exemplo, querer fazer um serviço mensal se a vigilância sanitária exigir isso dele, né? Mas, como eu disse, não tem assim uma resolução, uma lei que obrigue isso, necessariamente. Eu estou falando de uma maneira geral, tem alguns pontos ali específicos, como eu citei ali do Rio de Janeiro. Mas tem que ter a vigilância atuando nesse sentido. Porque senão, pô, se o cliente ele não tem cobrança, ele não vai ter a consciência de que, poxa, eu estou com infestação de blatela, eu posso contaminar algum alimento por causa disso, o meu consumidor vai consumir esse alimento contaminado, vai ter uma intoxicação alimentar, vai ter um problema. Muitas vezes esse cliente ele não tem essa consciência, né? Ele, na verdade, ele só vai se incomodar se mexer no bolso dele, se houver uma fiscalização mais efetiva ali, para que ele fala, putz, eu preciso melhorar a estrutura do meu local para cumprir o que foi combinado com uma empresa de controle de pragas, que está executando ali o gerenciamento integrado de pragas, onde tem o envolvimento do controlador de pragas e do cliente final, do consumidor final,
aí dessa forma o controle acaba sendo efetivo, né? Por isso que é importante, mais uma vez, o produto ele não faz milagre, o produto não vai permanecer, não vai fixar no local, por isso que a assistência técnica ela vai muito em cima dessa questão das orientações, tem a RDC para dar um norte, né? Eles fazem uma sugestão, tem o Código de Defesa do Consumidor, que lá obriga as prestadoras de serviços a oferecer os 30 dias, o restante é da empresa de controle de pragas, e qual que é o diferencial que você vai mostrar perante aos seus concorrentes, porque vai ter gente lá que vai realmente, seus concorrentes vão oferecer, não, mas eu te dou aí 3 meses de garantia, e eu vou aplicar de uma única vez e vou resolver. Pô, uma infestação, você não vai conseguir fazer isso, principalmente de Blatella germânica, você tem que retornar, quebrar o ciclo de vida da praga, porque pode euteca, o estabelecimento alimentício está recebendo sempre mercadoria, está sempre reinfestando, então tudo isso acaba interferindo nesse sentido, né? Com certeza, Thiago. E além disso, né, como você falou de uma maneira bem bacana, não depende só, né, das prestadoras de serviço, depende também do cliente. E essa forma de elucidar bem o que olha, reinfestação por meio de recebimento de mercadoria, não, de repente fala, olha, não está coberto por causa disso, né? Se o meu prestador de serviço esqueceu de aplicar o produto em algum lugar e aí o problema não foi resolvido, né? Ou a infestação não diminuiu, tá? Isso está coberto, porque é uma responsabilidade nossa. Então, assim, é uma forma, né, muito importante de se resguardar também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva. Lembrando que a gente está à disposição para dúvidas, para sugestões de temas e, claro, continue aqui comigo. Até a próxima!